Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um podcast aqui do Pode Praça. Eu sou o Gustavo Eu sou a Helena. Eu sou a Stephanie. E eu sou a Lívia. e hoje nós falaremos uma arte marcial que desperta bastante interesse no nosso grupo, o Karatê. Nós vamos contar um pouquinho da história do Karatê e tendo direito a mais uma participante especial. O estilo de Karatê-Do é uma disciplina de desenvolvimento pessoal, através de práticas de luta, originária em Okinawa, que atualmente é uma região do Japão, mas que nesse contexto ainda era uma região vassala da China. O esporte passou por diversos significados e modificações, até se tornar o que conhecemos nos tempos de hoje, que é popularizado no Japão em 1920, por Gishin Funakoshi. E passados de geração para geração, de professor para aluno, o kata, que são os exercícios formais, eles foram a principal forma de manutenção das tradições e das técnicas do karatê. E essa relação hierárquica do professor, o sensei, com o aluno deshi era a base do ensino das artes marciais de Okinawa e do Japão no período feudal. Os kata constituem-se de sequências pré-determinadas de técnicas que simulam um combate com vários adversários. E posteriormente surgiram as outras formas de treinamento chamadas de fundamentos, que são os Kihon, e Kumite, que é a luta. E aí, para complementar a metodologia tradicional de Okinawa, eles faziam um kata com armas. Dos kata, no caso, eles faziam disso uma arma. E aí, em muitas escolas, eles praticavam de formas variadas para preparação física e meditação, oriundo das tradições ancestrais ou das pesquisas modernas da ciência. O Karatê é uma arte marcial criada e desenvolvida pelos aldeões e guerreiros de Okinawa, uma ilha que agora é do sul do Japão, né? Na época era um reino independente que tinha muitas relações comerciais e culturais com a China. Okinawa então passou a fazer parte do Império Japonês em 1600, quando os samurais conseguiram controlar a ilha depois de muitas tentativas mal-sucedidas nos confrontos contra os guerreiros locais. A palavra Karatê-Do significa caminho das mãos do vazio. O significado do nome está relacionado ao conceito dos 5 elementos da cosmologia budista, onde o vazio, o quinto desses elementos, representa a unidade e o equilíbrio, a essência fundamental da existência. O Karatê-Do é, portanto, a via espiritual e a integração da mente, corpo e o espírito através das técnicas desenvolvidas pelos guerreiros de Okinawa. Então, com o passar dos séculos e o aumento das relações com a China, as técnicas das artes marciais chinesas foram incorporadas ao karatê. E a arte primitiva passou a ser chamada de Tode, mãos chinesas. Bom, após um longo período, quando os mestres de Okinawa passavam a ensinar no Japão, há uma nova transformação nos objetivos, as características, métodos de treinamentos e etiquetas. O nome Karatê-Do é adotado principalmente para ser aceito na sociedade japonesa. O mestre que levou o Karatê de Okinawa para o Japão foi o Sensei Funakoshi. Ele defendia um Karatê-Do unificado em que não existia estilos nem competições, no qual o desenvolvimento integral do ser humano fosse o objetivo, por isso nunca chegou a criar um nome para esse estilo. Muitos anos depois que no Japão seus alunos começaram a chamar o estilo de Shotokan, escola de Shotan. Shoto era apelido de Funakoshi. O Shotokan rapidamente se tornou o estilo mais praticado no país e estava presente em clubes de quase todas as universidades. Anos mais tarde, na década de 60, após a morte do sensei Funakoshi, o sensei Matashobi Nakayama, um de seus principais alunos, promove as primeiras competições e envia alunos para a Europa e para outros países, a fim de disseminar o karatê pelo mundo. O esporte chegou no Brasil junto com os imigrantes que fugiam da Segunda Guerra Mundial, que se instalaram principalmente em São Paulo e Santos. Entre eles estava Sadamu Uryu, que foi o principal em disseminar o karatê aqui no Brasil.
O Shotokan, ele foi o nome do estilo que acabou se propagando pelo mundo com a popularização do karatê ensinado por Funakoshi. E aí, no início, o mestre ele ensinava as caligrafias e, ao invés de ensinar como Jinshin Funakoshi, ele assinava como Shoto, que significa literalmente onda dos pinheiros ou o som dos pinheiros. E é um som característico causado pelo vento passando pelos pinheiros e que dizem ser uma arte que inspirava ele. E aí também era um antigo símbolo dentro da filosofia oriental. Bom, com o tempo os alunos juntaram ali um bom dinheiro e construíram um dojo em Tóquio, onde finalmente o Funakoshi conseguiu ali ter um lugar próprio para poder ensinar, batizado de Shotokan. Esse dojo foi destruído no final da Segunda Guerra Mundial com os bombardeios que a América do Norte fazia no país, né? Pelo amor de Deus. O prédio hoje em dia não existe mais justamente por isso. E atualmente o Japão não... A gente não fala como se a gente fosse, sei lá... eu não faço tal estilo de karatê. Eles vão dizer que eles fazem tal escola, com tal sensei e assim por diante. Bom, para marcar os diferentes estágios atingidos pelo praticante, são realizados exames de faixa, no qual o candidato apresenta as técnicas e conhecimentos específicos de cada graduação. O exame consiste da execução do Kihon, fundamento, do comitê, que é a luta que evolui das formas combinadas até o livre, e o kata, exercício formal. A superação de cada etapa é representada por uma faixa correspondente à sua cor, e seus diferentes estágios. Todo praticante inicia com faixa branca, que representa o vazio de conhecimento, a inocência e inexperiência. Mas atualmente a ordem das faixas foram alteradas. Após a faixa branca temos a faixa azul, a amarela, a vermelha, a laranja, a verde, a roxa, a marrom e por fim a preta. Após chegar à preta, o atleta passa a receber a graduação em Dan, graduação das faixas pretas. O maior foco do karatê, como arte marcial, é construir o caráter de um indivíduo, que significa que o duro treinamento do karatê une a mente e o corpo em uma forma de infinito autodesenvolvimento. Assim sendo, a prática diária do karatê, que não deve ser dedicada somente à superioridade da técnica, mas também superioridade para nutrir o respeito mútuo entre os estudantes, independentemente de idade e de gênero. A Japan Karate Shoto Federation, popularmente conhecida como JKS, organiza o treinamento de seus estudantes levando em consideração o seu nível de proficiência em karatê e seus objetivos pessoais. A JKS promove e expande a arte das mãos vazias entre diferentes idades e grupos sociais, visando melhorar a sociedade como um todo. Atualmente, pratica-se na JKS vários exercícios de Kihon, que ajudam a desenvolver as habilidades necessárias aos katas antigos. Além do Kihon básico, que já se praticava no padrão JKA, sendo assim a execução dos Kihons, trabalha as habilidades de técnicas de mão, que compreendem socos, defesas e golpes indiretos, além das técnicas de chute, que compreendem os ataques com os pés, pernas e joelhos. Há também técnicas combinando ou consecutivas, que compreendem sequências que misturam golpes diferentes. Outras técnicas menos comuns, que são as rasteiras ou técnicas de desequilíbrio, chutes, saltos e torções. E teve uma época em que teve um decreto do rei Showa que ninguém podia portar espadas, lanças e esses outros tipos de armas. E aí, como elas foram proibidas em Okinawa, o karatê foi usado para diferentes combates que aconteceram ao longo da história. Inclusive no Sanzan, que foi a guerra em que os 3 reinos de Okinawa foram unificados sob o comando da dinastia Shō, eles fizeram a execução de um kata representar a situação do campo de batalha, em que vários adversários atacavam um guerreiro de várias direções e cada trecho do kata representa, né, uma luta mortal que era decidida com uma pequena sequência de defesas e contra-ataques. Conta-se que Tetsuhiko Sai Sensei ele desenvolveu cerca de 150 katas.
E ali nas competições são realizados os eventos de kata e comitê, podem ser individualmente ou por equipe. Na disputa de kata, os atletas realizam nas etapas classificatórias os katas escolhidos pela arbitragem simultaneamente. E nas finais, um de cada vez, podendo executar qualquer um dos exercícios que forem da preferência do karateka, se classificando pelos votos dos juízes e nas finais disputam a vitória pelo sistema de notas. Na disputa de kata em equipe, 3 atletas realizam os katas em sincronia e em algumas competições, nas finais, apresentam um bankai. O bankai ali é uma luta simulada, coreografada, no qual o significado do kata é exposto em prática e é apresentado. Então, no comitê, os atletas se disputam através de um combate com contato corporal mínimo, em que a disputa valoriza a velocidade e precisão das técnicas controladas e não uma disputa irracional de extrema violência. Cada golpe bem executado no Karatê-Do é apontado pelo árbitro e o atleta vai somando pontos, que ao final do tempo são computados e o vencedor é aquele que obtiver Ippon, o ponto inteiro, ou pelo Wasevich Ippon, a soma de 2 meios pontos, ou ainda para o atleta, que obteve a maior pontuação ao término do tempo da luta. Na disputa do comitê, em equipes, os membros das equipes participam de comitês individuais e seus resultados somam para pontos para a equipe. No comitê, é obrigatório o uso de protetores, para evitar ao máximo o número de lesões, protetor bucal e luvas, protetores 6 para mulheres e protetores digital para homens, como exemplo a coquilha. Então, agora que a gente já contou sobre a história do Karatê, a gente tem que contar como que o Karatê acabou entrando nas Olimpíadas, porque até pouco tempo atrás não fazia parte das Olimpíadas. Durante anos, o Karatê não era praticado como um esporte, por isso não era uma modalidade que podia ser inclusa nos Jogos Olímpicos. Mas por volta de 2016, o Comitê Olímpico Internacional aprovou a inclusão da modalidade, que estreou nas Olimpíadas de 2020 em Tóquio. Antes do Karatê ser classificado como um esporte olímpico, houve 3 tentativas fracassadas nos anos de 2005, 2009 e 2013. E até agora, aparentemente, não vai estar incluso nas próximas Olimpíadas, porque a que a gente vai ter esse ano não teve nenhuma novidade e até onde a gente sabe, pelo que saiu, né, dos esportes que vão participar, o Karatê não estava incluso. Bom, sobre a participação feminina, né? Apesar de, desde o início, muitas mulheres praticarem o Karatê, não era permitido que elas pudessem competir. Mas foi em 1987, agora no século passado, que oficialmente foi permitida a participação de mulheres em competições oficiais de Karatê. Ano da criação da Confederação Brasileira de Karatê. Agora que já aprendemos o que é o esporte e como que funcionam suas competições, nós temos algumas perguntas para a nossa querida convidada Giovana. Oi, gente. Meu nome é Giovana, eu tenho 18 anos e atualmente eu treino na academia Kyokai Karatê. Na escola Kyokai Karatê, na verdade. E quais que são as modalidades que tu, como atleta, participa? Eu, como atleta em competições, participo das 2 categorias que são feitas nessas competições, o kata e o comitê. Mas eu tenho preferência pelo kata. E quanto tempo que tu já tá praticando karatê? Eu comecei com 8 anos de idade e agora em agosto vão completar 10 anos de treino. Nossa, bastante tempo, né? Sim, né? Bastante tempo. Tu começou a treinar mais ou menos aonde? Só pra gente ter uma noção. Ali na rua Barão de Santa Tecla era a nossa antiga academia, mas 2021, se eu não me engano, o nosso sensei conseguiu abrir um dojo próprio. Aí agora a gente só tem aula de karatê lá e é na rua Bento Martins, com esquina com Tiradentes agora. Mas tu sempre treinou com o mesmo sensei, então? Sempre. Desde que eu comecei a treinar o karatê foi sempre o mesmo sensei. Que legal. E qual que é a tua graduação? Eu sou faixa preta, segundo dan. Dentro da faixa preta existem graduações. Assim como antes de chegar na faixa preta tem graduações, né, da branca até a marrom, são um tipo de graduação. Quando tu chega na preta, são graduações diferentes. Quando tu chega na preta, tu já é preta primeiro dan. Eu fiz exame este ano para preta segundo dan. Atualmente eu sou faixa preta Legal segundo falar dan. disso, porque a gente Sim. explicou também sobre as graduações, só que a gente não explicou a fundo, a gente não explicou isso da faixa preta, ter outras gradações também. Isso. Então, Dentro da faixa preta, Amadores. dentro da faixa preta é chamado de dans, são os níveis, acima da faixa preta.
E abaixo da faixa preta é Kyus, até a faixa marrom é Kyu. E é em ordem decrescente das graduações inferiores, né? Do 10º ao 1º. Quando chega na faixa preta é crescente, do 1º ao 9º. Legal. Mas quantos anos você Interessante. começou a treinar? Com 8. 8? Com 8 anos. Faz então 10 anos já. Já. E como é que você conheceu, assim, o esporte? Qual foi o seu primeiro contato? Eu treinava judô em outro colégio. Aí eu tive que sair desse colégio e eu saí do judô, né? Porque era uma aula extracurricular. Aí eu sempre passava de ônibus com a minha mãe na frente da academia, que era ali na Barão de Santa Tecla. Eu sempre pedia, mãe, vamos lá, eu quero ver, é judô. Só que aí um dia a gente foi, chegou lá, não era judô, era karatê. E aí eu resolvi fazer uma aula experimental e aí já fiquei. Desde a Era pra primeira. ser, então, Era né? pra ser. Aqueles acasos que acontecem pra... Aham. Eu achava que era judô, mas no final foi karatê e eu me apaixonei pelo karatê. Sim. E quais que são os títulos que tu carrega? Eu sou hexacampeã gaúcha, hexacampeã brasileira, campeã pan-americana e vice-campeã mundial, na Irlanda em 2019. Que legal. Isso é muito. Eu tô me sentindo um pouco... Agora, não tá entre as perguntas que a gente organizou pra fazer pra ti, mas eu achei muito curioso como é que foi a tua experiência no Mundial lá na Irlanda. Porque é um país muito longe, muito diferente, Muito né? diferente, na época eu tinha 13 anos, se não me engano, 13, e eu não falava nada de inglês, nada, eu não sabia entender nem nada. E eu fui com um amigo meu, né, faz karatê comigo, só que ele já era formado em inglês e ele era meu tradutor, né? Se eu tava longe dele, eu não conseguia me comunicar com ninguém. E qual, Mas foi uma experiência, assim, incrível. e qual que é a tua graduação? De quanto foi pro Na Mundial? época eu era faixa roxa, segundo Kyu. Que legal. 13 anos. Sim, bem novinha. Uma criança na Irlanda. Que loucura. Mas foi bem legal, assim, foi uma experiência incrível. A gente conheceu, além de competir lá, né, a gente conseguiu conhecer vários lugares, assim, muito legal. Muito legal mesmo a experiência. E assim, como atleta, tipo, qual é a sua maior inspiração ainda pra seguir isso? Ah, com certeza o meu sensei, o Sensei Cláudio. Ele treina há mais de 40 anos, me dá aula até hoje, toda aula é diferente e eu me inspiro nele nisso, né? Atualmente eu dou aula também e eu me inspiro nele para poder seguir o legado dele. Ele é um baita sensei, eu já fiz aula e a gente era colega, inclusive, Aham. e um baita sensei, assim. Incrível, tipo, assim. Muito bom. E um dos mais graduados do Brasil. Ele é campeão mundial de kata, inclusive. No mesmo ano que a gente foi pro Mundial, Sim. ele foi campeão mundial na categoria. E a categoria dele é uma categoria com bastante extensão de idade. Sim. E ele já era um pouco mais adulto, assim. vamos E dizer, na experiente. questão dos treinos, tu tem uma constância, né? Assim como qualquer outro esporte, a gente tem que ter um padrão de treinamento. Sim. E tu podia falar pra gente como é que funcionam os teus treinos, tipo horário, como é que tu organiza isso? Eu dou aula, desde que eu me formei em faixa preta, eu abri uma turma lá na escola, Sim. lá na Kyokai, e eu dou aula todas as terças e quintas, das 17 às 18 e das 18h30 às 19h30. Depois que eu dou aula, eu ainda treino, das 19h30 às 20h30 e às vezes das 20h30 à frente. Então tu passa respirando com o karatê, é Terça e assim, né? quinta, a minha noite inteira é só karatê. E quando tem campeonato ou alguma coisa mais importante chegando, exame, o que for, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, só para final de semana. Sim, é paixão, né? O que a gente pode fazer? Não tem como parar. Tem algum campeonato pra acontecer agora? Agora em julho, agora a gente já tá em julho, né? Sim. Meio de julho, final de julho, tem o Campeonato Mundial de novo, mas Ó. dessa vez eu não vou ir. Vai ser no Japão, inclusive, Ah, que legal. país de nascença do Karatê, mas aqui em Pelotas, final de julho, dia 28, vai ter o Campeonato Estadual de Karatê, aqui em Que legal. Pelotas. Isso. E onde é que a gente pode assistir o Mundial? Passa no YouTube, em algum aplicativo? Como é que funciona pra assistir? Normalmente eles disponibilizam algo no YouTube, mas é muito difícil. Aí tu tem que seguir pessoas que vão a esse campeonato e normalmente eles fazem lives, né? Porque senão eles não têm canal de TV, aplicativo, uma coisa assim, é bem difícil ter. Na época que eu fui, em 2019, a minha mãe e minha irmã, era de madrugada, né? O fuso é diferente. Elas tiveram que assistir uma live de um cara da Bahia, que foi junto com a seleção brasileira, eu competindo, porque não tinha coisa no YouTube, não tinha live nem nada. Era só no Instagram mesmo. Sim, é uma pena, porque o Karatê hoje em dia ele é um esporte muito popular, né? Comparado já a muitos anos avançou atrás, ele tá muitos- muito popular. muitos- Sim. Já avançou muitas
Ai, gente. Tá presente em muitos lugares. É isso. Cresceu bastante o karatê ultimamente, muito por causa da série que tem na Netflix, né? Ah, Cobra Cobra Kai. Kai. Isso, Eu só isso aí. assisti por causa... Eu só sei, né, dessas coisas por causa disso. Muitas crianças, eu dou aula pra criança, a turma das 18h30 de criança, né? É Kids. E muitas crianças aparecem lá porque viram a série e querem fazer igual. E tu dá aula pra criança de 17 anos ou não? Sim. A gente dá aula pra todas as idades lá. Mas eu tenho, em específico, tem essa turma separada para criança. Sim. Eu acho que comentando junto com essa parte de começar assim, o que você acha que seria, tipo, mais atraente para as pessoas que querem começar? Tipo, você viraria pra alguém e falar, ó, eu recomendo muito fazer karatê por causa disso. Deixa eu pensar. Amizade, com certeza, sem ser a parte do esporte, é amizade. O meu melhor amigo, eu conheci no karatê. A mãe dele é minha mãe de coração, eu conheci lá, o karatê. Mas de treinos em si, para indicar, é porque é uma arte marcial muito completa. Algumas outras, não criticando, claro, algumas outras artes marciais trabalham muito ou parte de braços somente, ou parte de pernas. O karatê é completo, trabalha todo o corpo, e a mente, né? E é isso que é muito incrível, porque traz uma melhoria na vida da pessoa. Assim, tu melhora em tudo, concentração, disciplina, respeito, tudo tu cria no karatê quando tu começa. Então essa é uma motivação. Se tu tá assim parado, e karatê sua muito. Gasta bastante energia, bastante energia. Para quem quer foco em emagrecimento ou alguma coisa parecida, saúde, é muito legal o karatê por causa disso. A disciplina eu acho que é a coisa mais visível, né? Quando a gente fala de karatê, a coisa mais perceptível sobre o esporte Com é a certeza. disciplina. E quem tem pouca disciplina quando começa, aos poucos vai se criando um caráter completamente diferente dentro do karatê, né? Muita disciplina e muito respeito. É uma das premissas do karatê, disciplina e respeito. Sim, inclusive os japoneses são uma cultura muito respeitosa, né? Eles são conhecidos por isso. Então não seria diferente num esporte originário do Japão. Exatamente. Tu já teve aula com algum japonês que veio aqui para Pelotas ou... Já, várias Já. vezes. Em 2018 veio a Sensei Okamoto, uma das poucas instrutoras da JKS Japão, né? Que eles são um grupo de senseis que são qualificados para dar cursos em qualquer lugar do mundo, não é todo mundo que pode. E ela é uma das poucas mulheres que faz parte desse quadro de instrutores. Aí ela veio para cá em 2018, tive curso com ela 3 dias. Depois, em 2019, foi antes da pandemia, né? Em 2019 veio o Sensei Watanabe. Muito bom em comitê a luta, né? Muito bom, muito rápido, muito rápido e muito técnico. 3 dias também. E ano passado veio o Sensei Arimoto. Todos eles fazem parte do quadro de instrutores, né? Todos eles campeões mundiais, tanto em kata quanto em comitê. Todos. Veio o Sensei Arimoto, 3 dias de treino também. E esse ano veio o Sensei Nagaki, um dos mais graduados de lá também. E foram 3 dias de treinamentos intensos e com 2 dias exclusivos para a nossa escola. Só a gente pôde participar. E em 2 dias para o público em geral. Foi bem legal. Muita experiência, assim, muito legal. Ter eles aqui perto, né? Porque muitas vezes ir até o Japão é meio complicado. Sim. E ter a oportunidade deles virem para cá, é assim, ó, tu aprende muito mesmo. E tu tem muitas oportunidades, assim, de sair fora do país? As oportunidades de ir para fora do Brasil são poucas, só em campeonatos mundiais ou campeonatos pan-americanos. Mas dentro do Brasil dá para viajar bastante. Sim. Campeonatos brasileiros sempre mais para cima nos estados, né? Normalmente não é mais aqui para baixo, é Rio para cima. Aí visita vários estados. Eu conheci vários estados do Brasil por causa do karatê. Acho que se não fosse o karatê eu não teria viajado ainda, assim, Sim. para fora. Que legal. E como é que, mais ou menos, que funcionam as competições, assim, pra ti? As competições são divididas em 2 categorias. Kata, que é uma luta formal ou imaginária, e comitê. Meu preferido é o kata, né? Que eu gosto mais, assim. E a competição entram 2 atletas juntos, fazem o mesmo kata, a mesma série de movimentos, e os juízes vão avaliar qual deles está melhor. Chega no final, eles vão levantar a bandeira da cor da faixa que o competidor tá, para qual foi melhor. Levantou a bandeira, aquele atleta passa para a próxima fase. Chegou na final, que normalmente são 4 ou 5 competidores na final, entra sozinho e faz o seu melhor kata. Aí é por notas.
Aí eles olham técnica, eles olham eles cuidam Zanshin, que é o espírito, atenção, né? Espírito de luta, olham a energia, o que há, eles olham tudo. Aí eles dão uma nota baseada nisso. No final, eles somam as notas, quem tem a maior nota ganha. E no comitê, que é a luta mesmo, usa protetor de mão, canela, pé, tórax, bucal, eles entram para lutar e aí tem as pontuações. No final, ou do tempo, quem tem mais pontuação ganha, ou quem tem 8 pontos de diferença do adversário ganha. E tu falou, a pessoa escolhe o próprio kata? Na final, sim. Na final, tu escolhe o teu melhor kata, o seu Tokui kata. Aí tu pode escolher entre uma gama de 16, 17 katas. Nas eliminatórias, quando entram 2, é o kata sorteado. Aí cada categoria tem um limite, por exemplo, 8, 10 anos vai até tal kata. 8 a 12 vai até tal kata. Quando chega no adulto, tu tem que saber todos os katas e mais alguns. Aí eles podem sortear qualquer um. Independente da faixa, por exemplo, a criança que for faixa roxa vai fazer o de faixa branca. Sim, se ele entrar, por exemplo, faixa roxa e um faixa branca, o faixa branca não sabe fazer o kata do faixa roxa. Aí ele vai fazer o kata que o faixa branca sabe, que é um kata só. Mas se entrar um roxa e um marrom, ele vai poder fazer só até a graduação do roxo, o kata da graduação do roxo, porque, né, não tem como. Sim. Se entrar graduações iguais, pode ser qualquer kata que até a graduação deles vai. E preta com preta, todos, né? E como funciona assim o sistema de pontuação? A pontuação no comitê é dividida em 3 pontos. Yuko, 1 ponto, que é qualquer golpe de mão, tanto no rosto quanto na barriga. Aí tem o Vazai, que são chutes na altura do tórax, barriga ou costas, que valem 2 pontos. E tem o Ippon, que é chutes na altura da cabeça ou na gei, que é derrubado. Aí vale 3 pontos. Isso. E a partir de que idade, mais ou menos, que pode praticar o comitê? O comitê em competições, atualmente, a partir dos 10 anos, mais ou menos. Depende muito do campeonato. Tem alguns campeonatos que deixam as crianças participar com menos idade, mas aí tem uma série de regras. Não pode socar no rosto, tem que usar mais protetor, mas mais livre, como é de 12, 13 anos para cima, a partir dos 10, que aí dá para fazer uma luta normal para a criança até não se machucar, né? Tem a técnica, mas criança é criança, né? Ainda não tem muita noção do seu corpo, né? E até nessa questão dos protetores também, eu vejo muito por causa do taekwondo, né? Porque às vezes eu assisto muito vôlei, eu sou do vôlei, e aí quando tem o negócio das Olimpíadas, passa lá e eu passo a tarde assistindo tudo que passa. Então os protetores eu acho muito bonitinho quando tem as crianças mais novas, porque ficam com aqueles capacetezinhos, cheios de coisinha no corpo, fica muito Isso aí. bonitinho. As crianças no karatê, dependendo, usam também o capacete. É um pouco diferente do taekwondo, mas é o mesmo princípio. Aí quando tu já é mais velho, tu só usa protetor de mão, boca, o do tórax, que é tipo um coletezinho assim, acolchoado, e canela e pé, mais nada. Eu me lembro que teve uma competição que eu fui, inclusive eu tive que usar esse capacetezinho. É muito ruim. É muito ruim, tu sua muito e tu perde o teu campo de visão, Sim. visão periférica tu perde. É bem ruim, eu não gosto de usar tanto. Não recomendo. É bem ruim. Comentasse que durante ali a pontuação, questão do júri ali, eles julgam muitas coisas, né? Eles pegam vários pontos. Isso. O espírito, a prática, a execução, as coisas no geral. Você, assim, como karateka, como sensei, qual que você acha que é a coisa mais importante, assim? Mais importante no kata, eu acho que é o espírito. Espírito de luta. Muita gente faz kata, tô só mostrando aqui, só que na verdade o kata é uma luta. Por mais que não tenha ninguém te atacando na vida real, tu tem que passar a impressão de que estão. E muita gente faz kata mole, só pra mostrar, né? E não, o kata tem que ter espírito. O kata tem que mostrar que tu tá defendendo aquele golpe, tu tá protegendo a tua vida, tu tá defendendo, tu tá contra-atacando. É isso que eu mais olho. É o espírito de luta. Interessante. Eu acho mais assim, ponto maior. Claro que tem todos os outros juntos, né? Mas o que pra mim mais sobressai é o espírito. Se tu não tiver com vontade, a gente não sabe o que tu tá fazendo ali, né? Exatamente. Tem que fazer com vontade. Sim. E o que mais que eu ia te perguntar, que eu tô pensando assim, como é que mais ou menos, tipo, tu tem uma prova, como é que faz pra evoluir? Pra passar de faixa? Sim. Isso. Exame,
A gente tem, são 3 métodos de avaliação. Que nem colégio, na verdade, praticamente. Tem uma prova teórica, igual prova de colégio, tá? Perguntas dissertativas, de assinalar, tudo. Claro, com conteúdos do karatê. Aí tem a parte prática, que engloba o Kihon, engloba o kata, engloba o kumite, tudo que a gente faz na competição. Na verdade, a gente leva para a competição o que a gente faz no treino, né? E engloba essa parte, e depois tem uma prova de bases, que aí o atleta tem que saber o nome de base. Karatê não é só fazer, a gente tem que também ter o conhecimento. Então é muito importante, a gente tem esses 3 métodos de avaliação. No final, a gente dá uma nota para cada um, tem um peso, né? E no final a gente decide se o atleta passou ou não. Se ficou de recuperação, se ficou pendurado, se rodou. É parecido com o colégio, o método de avaliação. Mas, tipo, como que dá essa avaliação pro aluno? Tipo, como que é dada essa avaliação? A gente faz, o exame é todo feito num dia só. A gente faz a prova antes de começar a parte prática, tá? Eles fazem a prova, lá tem 15, 20 minutinhos, porque é uma prova rápida. Aí faz essa prova, alonga um pouco, depois faz a parte técnica, toda a parte técnica. E no final, as bases estão no meio, né, da parte técnica. E aí no final tem toda uma conversa, falando alguns pontos a melhorar. A gente já fala no dia do exame mesmo, algumas coisas que tem que melhorar, e aí a gente dá o resultado. É tudo no mesmo dia e tudo avaliado na hora. E tem alguma diferença pros faixas sem ser preta e pros faixas pretas na questão do exame? Ou é tudo a mesma coisa? No dos faixas pretas, só não tem o exame teórico, só não tem prova. Até a marrom tu faz prova. Quando eu fiz, na minha época, que eu fiz pra marrom, a minha prova tinha 7 folhas. E na última, frente e verso, e na última folha tinha uma tabela, assim, bem grande, só com mãos. E aí mostrava, eu quero saber o nome dessa parte, eu quero saber o nome dessa parte, dessa. Só mãos, só mãos. E tu tinha que botar o nome de todas nessa tabela. Essa era a última página da prova. E o resto da prova era tudo arbitragem, tem que saber muita coisa técnica, né? E na preta, de marrom para preta já não tem prova. Mas aí o exame é bem mais puxado, é mais criterioso na hora de avaliar, né? É bem diferente. É isso, então. Esse foi o Pode Praça e... E é isso, se Até a inscrevam. próxima. Até mais. Tchau, Tchau! Tchau.